misericórdia possa nos abençoar e nos guardar, assim como os nossos familiares. Amém? Amém. Quero compartilhar convosco uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 9 e os versículos 14 até o 17. Mateus capítulo 9 e o versículo 14 em diante. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os seus discípulos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Ninguém se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Esta passagem nos mostra que Jesus, ele era um profundo conhecedor em todas as áreas da vida. E vamos falar um pouco nesta manhã a respeito dos odres novos. E como estamos diante de um novo ano, vamos falar também de uma nova vida. Jesus, ele se encontrava na casa de Mateus. E Mateus era o discípulo mais novo de Jesus. E foi aquele discípulo que ele tirou lá onde ele estava fazendo a coleta dos impostos. Mas naquela casa havia vários grupos de pessoas. Os fariseus estavam ali também, e juntamente com os discípulos de João. E os fariseus, assim como os discípulos de João, vendo aquela cena, censuraram porque Jesus compartilhava a mesa com um pecador. Porque a tendência e a ideia que se tinha na época de um cobrador de impostos era que era um dos piores pecadores. Era uma pessoa repugnante e indesejável. Não é muito diferente de nossos dias, né? O prefeito continua insistindo que tem que aumentar os impostos. Então essa atitude não é a atitude bem vista pelas pessoas. E justamente ali estava um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas com a atitude de Jesus, de estar compartilhando um alimento na mesa, juntamente com aquele discípulo mais novo discípulo. E Jesus, ouvindo e vendo a intenção dos corações, o que Jesus ele disse? Olha, eu não vim chamar pessoas sãs, eu não vim chamar justos, mas para quem eu vim? Para pecadores. Os fariseus, juntamente ali com os discípulos de Jesus, eles estavam de jejum. E Jesus, ele sabia, ele conhecia que a lei de Moisés era o padrão moral dos judeus. Mas a lei de Moisés requeria apenas um jejum anual. E esse jejum anual era feito no dia da expiação. Segundo Levítico, capítulo 16,
29 ao 34. Mas havia um costume judaico, e os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus, com tudo isso em mente, sabendo de tudo isso, ele, de forma muito categórica, ele afirma que aquele não era o momento de jejuar. Pois, por que não era o momento de jejuar? Porque os discípulos estavam perante o noivo. Estava ali celebrando a boda. E ele disse: quando o noivo se retirar, aí sim seria o tempo de jejuar. Mas aquele não era o momento para o jejum. E naquele momento, a presença de Jesus era sinal de festa. Não era um sinal de lamento. Não era um sinal de contrição. E Jesus estava ali para trazer alegria para as pessoas. E o que nós queremos dizer nessa manhã é que Jesus, onde Ele está presente, Ele traz alegria para as pessoas. E Jesus esteve presente conosco até agora. E esse é um momento gozoso, é um momento de alegria para todos nós. Por isso que Jesus é alegria para a sua família, para os seus filhos aqui na terra. Então, Jesus, naquele momento, ele se dirige àquelas pessoas e estava dizendo para elas que ali era justamente um tempo novo, restaurado. Era um novo momento de vida. Era uma nova vida. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas leis, ele estava dizendo que tudo aquilo era passado. Porque já não era mais a sombra que estava ali. Ali estava ele em vida para trazer alegria para os seus. Queridos irmãos, esses ensinamentos de Jesus são ensinamentos que devem ser vividos e devem ser considerados em nossos dias. O nosso mundo é um mundo que está passando por constantes transformações. Todos os dias, em todas as áreas da vida, nós passamos por transformações. E como lidar com essa situação, com esse novo, com essa nova perspectiva de vida? Primeira coisa, não devemos resistir àquilo que é novo. Não devemos resistir àquilo que é novo. E a Bíblia, ela afirma em várias passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que a nossa vida com Cristo, ela passa a ser o quê? Uma nova criatura, uma nova vida. Quando resistimos, e a resistência tem a tendência de gerar atraso, de gerar estagnação. Por isso que nós, com Cristo, devemos caminhar. Devemos enfrentar os desafios. Devemos seguir em frente. Ele disse para muitos no passado: segue, porque por aqui eu passei. E uma segunda coisa que nós devemos analisar nesse novo tempo, nessa nova restauração, é que não se pode desfrutar do novo se nossa estrutura ela é velha. Um pano novo, disse Jesus, uma roupa velha gera mais estrago na roupa, pois conforme o retalho novo
encolhe mais e mais e acaba rasgando toda a roupa. Então Jesus falou que não tinha combinação, remendar o novo com o velho com o novo. Então Jesus, ele não precisa de remendos. Jesus não quer reciclar. Jesus está buscando novas criaturas. Jesus está buscando não remendar um coração estragado pelo pecado. Ele quer fazer uma restauração completa em nossa vida. Por isso que Jesus Cristo disse que um vinho novo em odre velho se perde. Por que se perde? Porque conforme o vinho novo ele vai se envelhecendo, ele fermenta. E na medida que vai se fermentando, se expande gases. E como o odre velho não possui mais capacidade de dilatação, ele se arrebenta justamente com esse vinho novo. Então, irmãos, por que Deus tem que aproveitar algo velho se o novo dele vem para arrebentar? Se o novo dele vem para aumentar? Se o novo dele vem para fazer a diferença? Então, por que viver essa vida de uma estrutura velha e mesquinha? Em muitas áreas de nossas vidas, irmãos, perdemos a grande oportunidade de crescimento, perdemos a grande oportunidade de desenvolvimento, perdemos a grande oportunidade de estruturarmos nossas vidas pelas coisas novas, pois nós estamos estagnados nas coisas velhas e não queremos deixá-las, não aceitamos a mudança. E Jesus disse: é impossível desfrutar do novo sem abandonar velhas estruturas. É impossível. Como nós queremos desfrutar um céu se a nossa mente, se o nosso coração está no mundo? Não tem como. Então nós precisamos criar essa perspectiva de vida para uma nova vida. Nós precisamos fechar os olhos e dizer sim a Deus em tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Por isso que Jesus, Ele fala que devemos abandonar essa velha estrutura. Nós devemos também abandonar os nossos costumes. Nós devemos abandonar a nossa forma de trabalho. Precisamos criar nova estrutura para essa nova vida. E como é possível isso? A Bíblia afirma o seguinte, de sorte, em Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha ele mostrando na prática aí o que significa vinho novo e odre novo. Irmãos, o que Deus tem para nós é novo. O que Deus tem para nós é bênção. O que Deus tem para nós é o de melhor. Mas se a nossa casa não está estruturada para receber aquilo de novo, com certeza haverá choque. E nós não vamos suportar. Então, amados, vamos criar estrutura para isso. Cristo diz assim, no texto livre: assim também andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Porque como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Capítulo 7, versículo 6 de Romanos: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidades de espírito
e não na velhice da letra. Então Deus está, irmãos, diante de um novo ano, dizendo para cada um de nós que nós precisamos avançar com os olhos abertos para a frente e para o alto. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram nova todas as coisas. Paulo diz em 1 Coríntios 5,17. Então o que Deus está dizendo aqui a cada um de nós é que você é uma nova criatura, e nós não devemos temer para abraçar aquilo que Deus tem concedido de novo para a gente. Nós devemos seguir em frente na grande certeza, irmãos, de poder viver uma vida totalmente estruturada, totalmente nova. Ele quer fazer uma grande diferença das nossas vidas. Aquilo que não foi possível alcançar neste ano que está se findando, Deus espera de nós e está nos concedendo essa nova oportunidade neste novo ano. Então vamos nos aproximar dele e fazer com que essa nova oportunidade que ele nos concede seja de vitórias e algo real na nossa vida prática, na nossa vida diária. A própria vida cristã é considerada nas Escrituras como uma nova vida, é o que disse Jesus. Porque então nós continuamos remoendo naquilo que não deu certo? Porque continuamos batendo na mesma tecla? Jesus está pronto a renovar, irmãos. Ele está pronto a dar oportunidade. E Ele está pronto a nos ajudar nas nossas decisões. São elas fáceis? Não. Não são elas fáceis, irmãos. Porque cada decisão que a gente tenha que tomar, muitas das vezes nós temos que abrir mão de algo. E não é fácil abrir mão daquilo que a gente gosta. Somos nós, irmãos, que estamos conscientes da época que nós estamos vendo. Nós temos conhecimento do Deus verdadeiro. Hoje nós temos estudado nossas lições de escola sabatina. Esse Deus que nos ama tanto, que deu a sua vida por nós, que abriu mão de todos os seus direitos para que a gente pudesse ter os mesmos privilégios que teve Jesus. Mas Ele teve que tomar uma decisão. Para isso Ele teve que tomar uma decisão. É possível que no fim deste ano, quando nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, a gente vai enxergar coisas que o ano passou tão rápido e a gente não conseguiu alcançar. É possível que a gente até tenha começado, mas a gente não conseguiu terminar. É possível que a gente nem sequer tenha começado, mas Deus está dando a oportunidade para a gente recomeçar. Mas nós não devemos temer, irmãos, as decisões tomadas ao lado de Jesus. Está você pronto a seguir a Cristo para onde quer que Ele lhe pedir, onde quer que Ele lhe ordenar? Está você pronto e disposto a aceitar o sim de Deus, a vontade de Deus? Estamos nós dispostos? A Bíblia fala da decisão de muitas pessoas que tomaram na vida, como Ló. Ele tomou uma decisão de seguir Abraão, porque ele estava confiante nas promessas de Deus. E ele não questionou a viagem, se a viagem seria boa, se a terra seria produtiva, se o lugar era prazeroso, se ele não sofreria prejuízos. Não questionou isso, mas o que fez? Tomou a decisão. E por várias vezes o caminho não foi fácil. Por várias vezes passou por grandes dificuldades. E o Senhor abençoou essa decisão. E no momento crucial Deus poupou a sua vida. Por quê que Deus poupou a sua vida?
porque ele havia tomado uma decisão firme lá atrás. Queridos irmãos, Deus honra aqueles que o honram. Como nós queremos que Deus nos honra, quando tudo aquilo que Ele pede a gente diz não. E no momento mais difícil da nossa vida, nós queremos desfrutar da bênção. Ou seja, nós queremos o céu, mas nós não queremos a cruz. Nós queremos permanecer no grande palácio celestial, mas nós não queremos ser mandados pelo rei. Então é aí onde está a diferença. E é aí onde faz a diferença na vida de tantas pessoas do passado abençoadas e do presente. Mas por quê e onde está essa diferença? Está essa diferença, irmãos, porque existiu uma parceria, existiu uma decisão. E assim como Ló, falamos também de Josué. No capítulo 14, do 1 ao 12 de Josué, conta a história que quando eles voltaram de espiar a terra de Israel, ali de Canaã, quando eles retornaram, Israel, o povo estava murmurando. O povo estava no murmúrio contra Moisés, contra Josué. E Josué e Caleb, eles foram os únicos espias que eles ficaram do lado do Senhor. Eles ficaram do lado do Senhor. E em consequência disso, no versículo 10 do capítulo 14 de Números, eles quase foram apedrejados. Então, às vezes, irmãos, a nossa decisão do lado do Senhor requer renúncia. E nem sempre as pessoas estão dispostas a nos apoiarem. Mas o importante é que nós estamos do lado de Deus. E se Deus tem nos conservado até agora, irmãos, é porque esse negócio é um negócio que dá certo. O céu é real. E Deus tem preparado para filhos obedientes. E Deus está muito preocupado, irmãos, que neste novo ano tenhamos novos propósitos, novas decisões para honrá-lo. E assim apressar a sua vinda a esta terra. Então na Bíblia tem muitos relatos de homens que tomaram decisões acertadas, mas também relata a vida de homens que tomaram vidas errantes. E quais foram os resultados? Irmãos, não foram dos melhores, mas eles preferiram estar do lado mais fácil, ao invés de lutarem ao lado do Senhor. E no fim, irmãos, não valeu a pena. Valeu a pena? Não valeu a pena. Não vale a pena, irmãos, trocar uma bênção por um prato de guisado. Grandes homens de fé, eles tomaram decisões baseadas naquilo que determinou o Senhor. E para isso, tenho que abandonar coisas, projetos. Por exemplo, Noé abandonou sua vida, ele abandonou sua vida durante quantos anos? 120 anos. Para quê? Para construir uma arca. Por quê? Porque Deus tinha um sonho. Só que o sonho de Deus era o sonho de Noé. E às vezes, irmãos, Deus justamente quer que a gente sonhe como Ele sonha. Só que o sonho de Deus é realidade. O sonho de Deus não é pesadelo, nem aquilo que quando a gente chega na manhã, a gente imaginava e a gente gostaria que fosse real, mas apenas foi um sonho. Queridos, Noé, ele foi fiel. E está lá na lista de Hebreus, dos heróis da fé. Moisés, ele também deixou o cargo, um alto cargo de Faraó no Egito.
para andar 40 anos no deserto com um povo rebelde. Mas ali esteve do lado do Senhor. E quando nós falamos da vida dele, falamos com alegria, porque é uma pessoa que também deixou uma marca na história. Abraão deixou o conforto de seu lar e andou com sua família sem saber para onde, mas pela fé creu que seria pai de muitas nações. Já velho, a sua esposa, e segundo Romanos capítulo 4, versículo 8, a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Queridos irmãos, Deus também tem uma promessa para nós. Deus também tem um propósito para as nossas vidas. Todos os peregrinos, todos eles tiveram que se abster de algo. Por quê? Porque o céu é muito mais precioso, é muito mais maravilhoso do que tudo aquilo que nós podemos enxergar neste mundo. E aqui estamos nós, como igreja, como famílias e como pessoas individualmente. Qual tem sido a nossa perspectiva de vida para esse novo ano? Qual tem sido a nossa perspectiva de projeto, irmãos, para este novo ano? Deus está muito interessado em que a nossa vida seja de progresso, mas sobretudo de progresso espiritual. Irmãos, Deus não quer que a gente viva como insensatos. Deus não quer que a gente viva a vida como alguém que não tem objetivos, que não tenha planos. Pessoas que não sabem o que vai fazer no amanhã. E que a vida é assim, é nascer, crescer e morrer. Não. Deus quer que você faça a diferença. Porque Ele tem dotado cada um de poderes e de bênçãos para que isso seja realidade. Deus está interessado em nos abençoar neste novo ano, meus irmãos. Nós temos uma grande missão pela frente. Nós temos grandes propósitos. E Deus está disposto a encher-nos dessas bênçãos celestiais. Eu, como pastor, meu maior desejo, irmãos, é que caminhemos como um rebanho e que Cristo seja o nosso pastor condutor, que Ele seja aquele que possa manejar a nossa vida, que Ele seja o barco, e como barco nós teremos que triunfar, nós teremos que avançar mar adentro, porque na medida que nós vamos avançando, meus irmãos, mais dificuldades nos deparamos, mas Deus está no controle e Ele quer que erguemos a cabeça neste novo ano. Então, o meu desejo para a igreja, o meu desejo para a família e para você como indivíduo, é que neste novo ano você tenha total bênção de Deus. E que Ele possa te acompanhar passo por passo. E que se o teu passo for na direção do céu, pode ter na certeza que Jesus está do teu lado para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, convoco a todos que façamos um propósito nesse novo ano. Pode ser vários, mas se você tiver um propósito, procure com a ajuda de Deus alcançar o objetivo, porque Deus é o mais interessado entre todos nós. Deus é o mais interessado em que nós progressemos, em que nós avancemos, em que nós sigamos
adiante, porque Ele quer voltar e Ele quer levar o seu povo. Mas nós sabemos o porquê Ele ainda não voltou. E Deus não é o culpado dessa demora. Mas se eu faço a minha parte, e se você faz a tua parte, então Jesus pode voltar em breve, meus irmãos. Estamos caminhando para isso. Que Deus possa nos ajudar. Que o Espírito de Deus possa te abençoar grandemente. E que você possa ter como presente de Deus essa dádiva que é a salvação que Ele tem preparado a cada um de nós. E Ele te convida a levantar a cabeça, a olhar para as coisas celestiais e avançar para a frente. Irmãos, que Deus possa conceder a todos, a toda a igreja de Deus, a todas as pessoas, um ano abençoado e com a presença de Jesus em todos os momentos. Esse é o meu sincero desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos buscar em nossos cenários um hino que tem por título De Ti Careço, ó Deus. 394. De Ti Careço, ó Deus. 394. Ao som dos instrumentos.